Olá, crianças, tudo bem? Hoje a aula de redação será sobre narrativa, narração, o tipo de texto narrativo. Bom, a narração é um tipo de texto, nós temos vários tipos de textos. Tem a narrativa, texto descritivo, que eu já trabalhei com vocês, textos informativos, dissertativos, argumentativos. Então, hoje eu irei trabalhar a narração. Na narração, o alvo principal é a ação. Então, os personagens, eles são determinados em tempo e espaço, há os elementos de uma narrativa, a estrutura de uma narrativa. E lembrando que todo texto, mesmo sendo narrativo, descritivo, tem que ser no mínimo 3 parágrafos. Tem que ter o título, o espaçamento do parágrafo, no mínimo 3 parágrafos. Não existe base de texto menor a 3 parágrafos, sem ter início, meio e fim. Então, toda redação precisa ter início, meio e fim. O início é a introdução, o meio são os parágrafos de desenvolvimento e o último parágrafo é o final, é a conclusão. Ah, mas pode-se fazer um texto de 3 parágrafos? Pode. O ideal seria 3 a 5 parágrafos. Esquema da narração. Nós teremos personagens, discurso. Vocês irão trabalhar com discurso direto, discurso indireto. Esse item do discurso, eu estou falando num vocabulário mais para 5º ano, tá? Discurso direto, tem diálogos, travessão, diálogos. Discurso indireto, apenas o narrador fala, sem ter diálogo. Enredo, uma sequência de ações, e o foco, no caso, é o foco narrativo, por ser uma narrativa. Elementos de uma narrativa. Nós teremos, como eu disse, personagens. Teremos o enredo, que é uma sequência de ações. É no enredo que nós encontramos um conflito, o clímax. O que é o conflito? O conflito é aquela fumacinha da história, aquele momento onde vai estar surgindo aquele probleminha da história. E o clímax é o momento de maior tensão da história. Então, nós teremos elementos da narrativa, personagens, enredo, que é uma sequência de ações, que eu acabei de falar. Narrador, vocês irão escolher. Qual tipo de narrador? Eu vou trabalhar o narrador personagem, que é a história contada, narrada, mas o narrador participa dela. A história, quando é narrador personagem, a história é escrita em primeira pessoa. Eu fiz ou nós fizemos. É o narrador observador. O narrador conta a história e não participa dela. Ele fez, eles fizeram. Então, voltando aos elementos de uma narrativa, nós teremos personagem, enredo, narrador, tipo de narrador, que eu acabei de falar. Os personagens situados em tempo e espaço. Quando eu falo tempo, é quando aconteceu aquela ação. Quando eu falo em lugar, é onde aconteceu aquele fato. Então, como eu disse, eu gostaria de deixar registrado aqui os elementos da narrativa. Então, memorizem. Em uma narrativa precisa ter personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. Então, precisa ter personagens situado no tempo e no espaço. Vocês vão escolher qual tipo de narrador e precisa ter enredo, que é uma sequência de ações. E eu gosto muito desse slide, porque com a palavrinha pente, vocês já conseguem memorizar. P de personagem, E de espaço e assim sucessivamente. Aqui são algumas dicas de frases para vocês começarem a introdução, tá bom? Era uma vez, ou certo dia, ou
em um dia, em uma manhã, numa festa, há muitos anos. Quando vocês colocarem há muitos anos, não coloque há muitos anos atrás, tá? Aí seria uma construção errada. O atrás, nesse caso, não precisa, porque o H com o A com acento, que é do verbo haver, já indica passado. Sugestões para o desenvolvimento: depois, então, de repente, em seguida, a partir daí. Então, porque no desenvolvimento vocês podem fazer de 2 parágrafos, até de 3 parágrafos. Então, vocês são sugestões para começar o parágrafo ou os parágrafos de desenvolvimento, que é o meio da história. E frases para concluir a história. E foi assim, finalmente, e assim, portanto. Eu gosto muito do portanto. E viveram. Então, com essas dicas, vocês farão uma boa narrativa. Não esquecendo que cada tipo de texto tem uma característica. A narrativa, o alvo é uma ação, é uma aventura.